Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um encontro do programa Criadora de Sucesso. Aqui a nossa conversa é sobre temas que envolvem o mundo da moda e da criação. A gente sempre vai falar de assuntos que ajudarão iniciantes na costura e costureiras a viverem da costura criando vestidos casuais encantadores. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é como fazer para começar a trabalhar com costura e criação com pouco dinheiro. Eu sei e ouço muitas pessoas comentarem a respeito disso, sobre não terem dinheiro para começar, tem o sonho, quer viver da costura, de repente trabalha em outra área, mas não tem, acredita que não tem como, né, dar os primeiros passos, porque não tem dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu não tenho um ateliê equipado, eu não tenho a máquina que eu gostaria de ter, de repente eu não tenho todo o conhecimento para já iniciar fazendo tudo do bom e do melhor, só que as coisas não acontecem dessa forma. E se vocês forem observar, né, se tu observar ao teu redor e começar a pesquisar, tu vai ver que a grande maioria das criadoras, estilistas, costureiras que fizeram sucesso ou que têm sucesso hoje, começaram assim como tu, do zero ou praticamente do zero. É muito mais fácil uma pessoa que começa do zero evoluir passo a passo e conquistar o que quer, ou seja, o seu ateliê equipado, o conhecimento necessário, porque está ali dia a dia aprimorando, dia a dia melhorando um pouco mais e evoluindo, né, nas suas técnicas, do que de repente uma pessoa que já teve tudo, que nasceu com todas as possibilidades à mão e que talvez muitas vezes não aproveita. Então, em certo sentido, tu passar por uma dificuldade inicial de não ter tudo à mão, tudo que tu imaginaria ser importante para começar, na verdade, se tu for ver, é uma grande vantagem, porque isso ensina a gente a buscar, isso ensina a gente a ir em busca. Eu sempre comento que eu não gosto de falar correr atrás, porque a impressão que eu tenho quando a gente fala correr atrás é que a gente corre, corre, corre e nunca alcança. E a ideia aqui não, é a gente dar os primeiros passos, a gente evoluir e a gente sim conquistar. Então a gente está indo em busca, vai lá e busca. E aí no momento que tu, de repente, precisa te movimentar um pouco mais, começar com pouco dinheiro, muitas vezes com quase nada, mas com muita força de vontade, com muita dedicação, com foco, isso vai te dando aquela casca grossa que a gente fala, sabe? De não cair por qualquer coisa, de não desistir por qualquer motivo. E isso faz toda a diferença para logo ali na frente tu alcançar o sucesso. O teu sucesso, o que é para ti sucesso, seja ter uma marca de moda, seja atendendo sob medida, seja fazer vestidos, blusas, roupas ou peças de festa, independe aonde tu quer chegar, o que para ti é sucesso, seja num ateliê fora de casa, seja no ateliê em casa, em qualquer lugar. É importante que tu defina o que tu quer para ti e que tu entenda que essa insegurança de repente não ter o dinheiro suficiente, como tu imagina, para dar os primeiros passos, na verdade vai ser o teu combustível para fazer acontecer. Sempre quando a gente se limita por qualquer crença que seja, a gente acaba paralisando. E quando a gente paralisa, a gente não está na direção certa dos nossos sonhos. Então, se tu hoje entender que sim, de repente nesse momento tu não tem muito dinheiro para dar os primeiros passos, mas tu tem a força de vontade, tu tem o entendimento que sim, viver da costura, da criação é para ti e que é o que tu quer, tu trabalhando em outra área ou de repente nesse momento se tu tá sem emprego, isso vai te dar aquele gás, aquela força para movimentar. E as coisas não precisam ser perfeitas para a gente se movimentar. Não existe perfeição. Se a gente ficar esperando ter todo o dinheiro,
teu ateliê mais incrível, ter todo o conhecimento do mundo, a gente não vai caminhar e a gente não vai conseguir alcançar, porque tudo é um processo. Tu fazendo um pouquinho, tu evoluindo um pouquinho a cada dia, vai chegar no final de um período, tu vai estar mais experiente, tu vai estar mais segura, tu vai ter o entendimento de todos os teus números, e quando eu falo isso o que tu precisa para fazer determinado produto que tu está te dispondo a fazer, a criar, a costurar, quanto é o teu gasto pessoal, né, para tu ali entender qual é o teu salário, quais são os teus gastos fixos, né, que não mudam durante os meses, quais os variáveis, que são aqueles que, dependendo do mês, pode mudar. E aí, assim, tu entendendo todo o teu processo de conhecimento técnico, o teu processo de entendimento do teu negócio, porque sim, se tu entender que essa área da moda, da criação, da costura é para ti, desde o primeiro momento já é o teu negócio. E aí tá a grande diferença de repente tu ir evoluindo e de tu não sair do lugar. Se tu entender que sim é um negócio, ele é pequenininho, ele só conta hoje contigo, mas ele é um negócio, e mesmo que tu tenha muito pouco dinheiro para investir nesse primeiro momento, tu pode lançar mão de estratégias para tanto economizar, quanto entender o que tu precisa, já conhecendo os números que a gente falou agora há pouco, né? O que tu precisa para já começar a movimentar, e as coisas vão começando a acontecer. Tu vai começando a conhecer pessoas, a tua clientela vai chegando, tu vai estruturando os processos do teu ateliê, da tua marca, né, ali, como é que tu faz, como é que tu vai em busca das tuas clientes, como é que tu vai fazer o teu atendimento, e assim por diante. Agora, ao longo da nossa conversa, eu vou mais ou menos falar a respeito, e aí vem como o como, né, vai ser uma explicação do como começar com pouco dinheiro. Aí aos pouquinhos a gente vai entendendo melhor, tá bom? Eu vou olhar de vez em quando a minha colinha para não me perder, senão eu fico falando o dia todo, eu me conheço. E aí, o que a gente vê? Que grandes criadoras, estilistas e tal, muitas começaram praticamente do zero. Eu até comentei uma vez aqui da Chanel, da Coco Chanel, ela era uma órfã, né? Ela foi deixada no orfanato pelo pai, a mãe tinha morrido e tal, e ela não tinha quase nada. E quando ela começou com força de vontade, ela foi lá, ela não fazia roupas, né? Ela primeiro começou a costurar chapéus, e assim ela foi entendendo os processos, e ela foi entendendo os números, e ela foi com a cara e com a coragem e com a força de quem não tem tudo na mão, de quem tem que ir em busca das coisas. E não foi só ela, conheci muitas pessoas na área que também aconteceu o mesmo. O meu tio, que foi a pessoa que eu me criei e que eu me inspirei para seguir na área da moda, ele começou num apartamento, o ateliê dele. Era um pequeno apartamento, né? Nós morávamos juntos. Um dos quartos era a sala de costura, o outro quarto era a sala do bordado, porque ele fazia moda festa, e a nossa sala era a recepção, né? Ele não tinha nem aonde atender a cliente de forma individual, então ele atendia com todas as clientes na volta, e uma parte dessa sala, que era grande, foi dividida para ser o provador. Era muito improvisado, mas foi a partir desse movimento que ele fez que ele foi evoluindo, foi crescendo, entendeu todo o processo dele, entendeu como fazer acontecer, mesmo que naquele momento o recurso fosse limitado, era apenas um apartamento e muito pouca gente, nem máquina de costura ele tinha. A primeira máquina foi uma costureira que, muito amiga, veio trabalhar com ele e trouxe a máquina e o manequim, e assim, unindo forças, né? Uma coisa que eu sempre comento também, a gente não pode ser sozinha a gente não faz nada. Tudo que a gente puder lançar mão de fazer parcerias, né? De pedir ajuda, de oferecer ajuda, isso é muito enriquecedor. E foi o que aconteceu com ele. Eu sei que em poucos anos foi evoluindo, foi crescendo e ele se tornou na cidade um grande estilista, depois no estado super reconhecido. Se ele não tivesse partido do zero, mas aqui como é que eu vou atender no meu apartamento alugado, né? Não era nem próprio. Como é que eu vou atender nesse apartamento
Eu não tenho aonde fazer o atendimento com a cliente. Imagina, vão vir pessoas, né, que querem uma exclusividade no atendimento, né, por ser moda festa, sob medida. Como é que eu vou fazer isso? Puxa, eu não tenho nenhum provador, né, mais reservado para cliente poder se trocar. Puxa, se troca ali mais ou menos junto, né, se for ver assim, só com uma divisória do pessoal que está em atendimento. Eu não tenho como fazer uma sala de costura maior para botar uma mesa melhor. E aí, nessas coisas, meninas, a gente acaba travando. Se ele tivesse travado em todos esses pontos, ele não teria saído do chão e ele não teria realizado coisas tão incríveis como ele realizou. E com certeza deve ter acontecido o mesmo com a Chanel e com tantas outras criadoras, estilistas, costureiras que saíram, né, do pouquinho e começaram a fazer acontecer e não permitiram que aquela voz que trava, sabe? Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho aquilo? Como é que eu vou atender se eu não tenho espaço, né, exclusivo para atender a cliente? Como é que eu vou vender se eu não sei vender? E aí a gente começa a se apegar a essas coisas negativas que travam a gente, que bloqueiam os nossos sonhos e que não fazem sentido, porque não tem sentido. Quando ele começou a atender, já desde sempre começaram a vir pessoas de um poder aquisitivo melhor, porque ele era uma pessoa muito dedicada, ele aprendeu, ele evoluiu nas técnicas. Em seguida, e elas não deixaram de serem atendidas num apartamento, né? Pessoas com um poder aquisitivo maior. Por quê? Porque ele era a diferença. As criações dele, a equipe que ele estava formando de costureiras, de bordadeiras, né? Ele era a diferença. Então, se tu botar atenção para ti, para o teu conhecimento, para o teu desenvolvimento como profissional da moda, tu também pode ser a diferença. E aí, como tu vai atender, onde tu vai atender, como vai ser, questão das encomendas, como é que vai ser o pagamento, como é que tu vai fazer para comprar material. Isso são processos que tu vai ajustando para diminuir o teu gasto num primeiro momento, o teu custo, e poder, de forma estratégica, ir crescendo e tendo uma folga, que a gente diz, né? Uma folga financeira, junto com o teu caminhar, junto com a evolução do teu negócio, que desde o primeiro negócio, do primeiro dia que tu definir que é um negócio, tá certo? E aí ele não se deixou travar. Então, a gente não pode ficar pensando no que não tem. A gente tem que pensar no que tem e no que precisa para evoluir, tá certo? E aí, conheci também uma dona de uma fábrica, que ela hoje é uma fábrica muito grande, né? Uma confecção muito grande. Ela começou na garagem, costurando e cortando na garagem, no chão, porque não tinha mesa. E muitas vezes, principalmente a gente que ama costura e tal, a gente fica sonhando com aquela mesa maravilhosa, com aquele maquinário incrível, né? E aí tu olha pro lado, de repente ali com a internet, tu vê muita coisa, né? Olha só, a sala de costura de determinada pessoa, ou o ateliê de outra. Que máquina que eu gostaria de ter. Puxa, eu não tenho, eu só consegui comprar essa aqui que é semi-nova e só tem o ponto reto, não consegui nem comprar meu overlock ainda. E aí tu começa a te travar. Só que aí se tu for olhar as histórias, praticamente todo mundo começou como tu. E quem resistiu, quem acreditou, quem pensou de forma estratégica, foi lá e fez acontecer, tá certo? E aí, entender que a gente consegue sim começar sem dinheiro e botar o foco na gente, no que a gente pode oferecer de melhor, que foi o que aconteceu com meu tio. Ele não tinha muita estrutura no ateliê, né? Ele recém estava começando, mas ele tinha o conhecimento dele, ele nunca deixou de aprimorar. Mesma coisa tu, não sabe determinada coisa, pratica, é praticando que a gente aprende. Lê, pesquisa, tenta entender como fazer aquilo melhorar. Isso vai depender muito do que tu pretende trabalhar, na verdade, né? Se tu pretende trabalhar com moda festa, se tu pretende trabalhar com casual, que tipo de produto tu vai fazer.
e foca naquilo, porque isso vai te dando aquela segurança para tu passar o teu trabalho, para tu fazer o teu trabalho, prestar o teu serviço da melhor forma, confeccionar e criar o teu produto ali de uma forma que realmente encante aquele cliente, e aí, aos poucos, as coisas vão acontecendo. E aí, então, para começar mais entrar no assunto, né, porque senão, como eu digo, eu vou falando e, né, passo o tempo, o que eu botei como pontos chaves, assim, para a gente poder começar a trabalhar com criação, com costura, com moda, né, com pouco dinheiro. Não deixar essa trava, essa crença nos limitar, nos boicotar, a gente se permitir sonhar, se permitir começar a realizar desde o primeiro momento, desde o primeiro passinho, já ir em frente. Então, assim, primeira coisa, para a gente começar, né, mesmo com pouco dinheiro, tu tem que entender o que tu quer fazer. Eu sempre comento isso, porque como o mundo da moda, da criação, da costura, ele é muito amplo, é muito fácil a gente se perder, ainda mais no começo. De repente eu gosto de tanta coisa, mas eu não sei no que focar. Olha isso de uma forma que seja, que te incentive a focar. Ou seja, tenta entender o que faz o teu coração vibrar. Eu sempre comento isso, qual é a tua paixão no mundo da costura, da moda, da criação? Tu quer trabalhar para o nicho feminino? Tu quer de repente fazer peças diferenciadas? Tu gosta mais de um estilo minimalista, um estilo romântico, um estilo mais tradicional? O que tu quer fazer, né? Se tu tivesse que fazer e não precisasse ganhar R$1, o que tu faria? Aí pensando dessa forma, nesse momento sem pensar em dinheiro. Segundo ponto, qual é a aptidão que tu tem hoje? O que para ti dá para juntar o que tu gosta, o que tu tem paixão e qual a tua aptidão? Ou seja, eu costuro e eu costuro muito bem malha. Eu trabalhei numa confecção fitness, ou de repente eu nunca trabalhei ainda na área da costura e da moda, mas eu já fiz coisas para mim e eu tô gostando e eu quero, né, seguir nesse fluxo da malharia. Então junta, olha, eu já sei que eu gosto de trabalhar com moda, eu quero atender o público feminino, de repente o fitness já tá mais por menos, ou seja, de repente o tipo de produto que tá todo mundo fazendo é guerra de preços, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer uma coisa diferente, vou entrar pro fitness, sim, mas como é que eu vou fazer? Puxa, e se eu fizer um sob medida? Não é uma coisa muito comum fazer uma marquinha, uma marca que de repente comece a atender pessoas que não têm a estatura normal, assim, né? De repente, pessoas mais baixinhas, pessoas mais altas, mais cheinhas, mais magrinhas. Não é porque malha que cabe confortavelmente em todo mundo. De repente, dá para fazer um produto assim. Então, é abrir a mente e juntar as possibilidades do que tu gosta, do que tu tem paixão, da tua aptidão e do que de repente tu pode oferecer para esse cliente, né? Atendendo a necessidade de determinado tipo de cliente, de um público específico, porque no momento que tu nicha, tu consegue direcionar o teu conhecimento, a tua comunicação, o teu desenvolvimento como profissional, criador, estilista, costureira, entendendo o que tu precisa realmente desenvolver. Eu não sou muito boa na costura da malha, mas eu quero trabalhar com malharia. Então eu vou aprender a costurar malha. Ou não, eu até sei costurar, mas não é o que eu quero trabalhar com tecido. Bom, então eu vou focar em produtos, né, que sejam bem direcionados para o tecido plano. E aí, juntando essas variáveis, tu já tem o foco do que tu vai fazer, tu já tem o entendimento do que tu vai gastar tempo, né, para aprender. E na sequência também dinheiro, porque a gente, quando tá evoluindo, a gente vai investindo tempo e dinheiro para poder se aprimorar, para poder crescer em determinada área. E
tu vai entender como, o que tu precisa, tanto no teu ateliê, quanto de tudo, o que tu vai precisar para realmente atender esse nicho. Então, a primeira coisa para começar com pouco dinheiro a criar e a costurar, né, a entrar nesse mundo da moda, é entender para quem e o que fazer e focar toda a tua energia nisso, para aprender, para conhecer, para evoluir, para entender, e assim tu já tem a direção. Agora é só começar a caminhar, tá certo? E aí o segundo ponto, observar o que tu tem. Nesse primeiro momento tu entendeu quem tu quer atender, para quem tu quer fazer, que nicho específico tu vai te dedicar, dedicar o teu tempo, o teu conhecimento, o teu aprimoramento, para quem, qual nicho. E agora tu vai nesse segundo momento olhar o que tu tens hoje em mãos que vai facilitar essa caminhada. De repente assim, eu quero trabalhar, sei lá, com moda feminina, né? E não vou trabalhar com malha. Então não tem por que tu comprar uma galoneira no futuro. Não tem por que investir nesse momento, pegar empréstimo, de repente se atrapalhar mais financeiramente, se tu sabe que tu não vai usar esse tipo de maquinário. É um exemplo bobo até, mas às vezes acontece. Às vezes a gente tá tão atrapalhada nas ideias e tão sem foco que a gente não entende nem para quem e o que fazer e acaba se atrapalhando no que quer construir ali do nosso negócio, no que precisa investir. Então, usar essa estratégia de focar, né, o que tu vai fazer e para quem, e entender o que tu tem na mão. Tu já tem uma máquina de costura, essa máquina de costura ela tá funcionando, ela pode de repente nem ser 100% nova, 100% zero. Daqui a pouco tu vai ali numa loja e compra uma semi-nova, uma mais antiguinha, mas que funciona muito bem. Então assim, o que tu tem? Tu já tem máquina? Tu vai precisar de máquina? Que tipo de máquina? Tu já tem tesoura? Tu já tem um espaço pequeno que seja no teu quarto, seja na sala, seja na área de serviço, qualquer lugar. Tu tem um espaço para focar, para parar, parar para pensar as tuas criações, para de repente começar a construir o teu produto. Tu tem esse espaço? Começa a pensar a respeito disso. Tu sabe aonde comprar a matéria-prima desse produto que tu tá querendo confeccionar, que tu tá querendo criar? Tu sabe aonde conseguir, aonde buscar? Tu entende, de repente, qual é a melhor forma de tu comprar? Vai ser física, vai ser online? De repente, o tipo de estampa que tu quer é um pouquinho diferenciada, então tu já tem que estar por dentro dos valores, tanto né, no físico quanto no online, e aí entender toda essa parte prática da coisa. O que tu tem em mãos? Tu tem um conhecimento, tu precisa de repente aprimorar alguma coisa, vai em busca. Tem tanta coisa na internet, tem livros, hoje em dia a gente tem acesso a tantas coisas que a gente é só praticar, que a gente vai evoluindo, cursos e tudo mais. Então assim, o que tu tem hoje, tanto em questão de conhecimento quanto de estrutura e materiais para já dar os primeiros passinhos? E eu não tô falando do 8 pro 80, ou seja, eu nunca fiz nada e eu já quero fazer grandes coleções com um número enorme de modelos, eu já quero fazer o primeiro sob medida que vai ser um arraso, porque vai ser dificílimo. Não, é começar pouquinho, começar simples, mas começar entendendo para quem. E aí tu já vai conseguindo entender também qual a estrutura que tu precisa para direcionar o teu produto, direcionar as tuas criações, direcionar o teu foco, a tua energia e o teu conhecimento para oferecer o melhor para essa cliente. E tu oferecendo o melhor, o resultado vai vindo através do boca a boca, vai vindo através do crescimento do teu negócio, e não ter dinheiro para começar vai ficar para trás, ou seja, vai fazer parte da história do teu começo. Vai ser só um primeiro momento, porque as coisas elas vão evoluindo, elas vão acontecendo e tu vai crescendo e tu vai prosperando. É só o primeiro passo. Então não te apavora se tu não tem hoje o dinheiro, né, que de repente tu gostaria de ter para fazer acontecer, né, para sair do lugar.
não te apavora, isso vai ser a força que tu precisa, tá bom? Então, o primeiro ponto, o nicho, saber nichar bem, né, que a gente já comentou. O segundo ponto, entender o que tu tem, tanto na questão física ali do teu ateliê, quanto no conhecimento, e o que tu precisa na busca de materiais, na busca de conhecimento, na busca de clientes, né, o que hoje tu tem e o que tu precisa desenvolver, né, até para divulgar o teu trabalho, para conquistar novas clientes, pensar a respeito disso, porque quando a gente começa uma coisa sem pensar, essa coisa ela tem a tendência a nos dar mais dor de cabeça. Então, se a gente pensa a respeito, se a gente anota, de repente, se a gente começa a focar, organizar as ideias de uma forma que a gente consiga entender melhor como fazer, isso acaba ajudando muito. E ajuda também a gente, de repente, não cair logo ali e já desistir. Porque muita coisa difícil vai acontecer, isso é normal em qualquer área, mas se tu tiver estruturada e tiver assim direcionada, isso vai te ajudar muito a não se deixar abater e não desistir. Porque no começo é muito fácil a gente querer desistir. Só que se tu tá ali focado, entendendo o que tu tá fazendo, tu não vai te deixar abater a ponto de querer desistir, tá bom? E aí, o terceiro ponto é já começar entendendo os números. E os números foi o que eu falei há pouco. O que tu vai fazer e que tipo de material tu vai usar, né? Direcionando para o nicho. Que tipo de matéria-prima tu usa para o produto que tu quer criar e quer confeccionar. Quanto tu vai gastar, mais ou menos, de luz, né? Energia elétrica. Tu vai fazer dentro de casa, de repente tu tem um espaço em casa, vai ser ali, tu vai ter algum custo, não vai ter algum custo extra. Entender os números, até porque no momento que tu entende, e uma das coisas muito importantes que tu tem que tomar atenção é o seguinte, para a gente começar com pouco dinheiro, é importante que a gente no momento do atendimento, se for sob medida, a gente deixe bem claro e bem acertado com a cliente que ela vai dar sim aquele sinal, que eu acredito que você saiba, mas é bom sempre reforçar que o mercado normalmente utiliza de 50% do valor total do produto. Então, no ato da encomenda, 50% no valor total para cobrir os custos da matéria-prima, né? De repente o teu deslocamento para comprar e tal. Eu sempre aconselho a gente a comprar o material, porque se deixa para cliente, muitas vezes não vem o material adequado, pode dar problema, então é mais seguro. Então, se tu souber os teus números, tu vai conseguir já no atendimento, se for sob medida, saber mais ou menos, né, o quanto tu vai gastar para fazer aquele produto. Claro que vocês vão conversar e vão evoluir nesse sentido, mas entender o quanto vai ser o teu custo ali e o quanto tu vai ter de lucro e entender o que desses 50%, qual o valor desses 50% tu vai precisar para já começar, sair daquele atendimento, já ir lá comprar matéria-prima, já começar a desenvolver esse produto para na sequência entregar e aí pegar o restante do dinheiro. Ou seja, nesse primeiro momento, o teu foco total vai ser o teu serviço. Porque muitas vezes a gente que é da área da moda, da costura, da criação, a gente foca muito no produto. A gente quer criar e confeccionar, costurar um produto de excelente qualidade, um produto bonito, né? Que enche os olhos da cliente, que acabe satisfazendo, que acabe, sei lá, mais que satisfazendo, surpreendendo a cliente. E aí acaba que a gente foca muito no produto. Só que, se de repente hoje tu não tem tantas condições de começar, tu tem que focar também na questão do serviço. Porque o serviço vai ser aquilo que eu comentei há pouco. Como aconteceu com meu tio. As pessoas não viam pela estrutura dele, que não era muita, né? Principalmente para a cliente dele, que era uma cliente mais classe A e tudo mais, mas vinham por ele. Por quê? Porque ele prestava, antes de mais nada, um excelente serviço no atendimento, no entendimento do que para ela realmente
ficaria melhor, no direcionamento, né, desse produto, que ainda naquele momento era um projeto, porque eles estavam ali construindo juntos. E aí, no momento que ele fazia esse atendimento tão bem feito, que ele dava essa segurança tão bem dada e que ele conseguia fazer ela se enxergar naquele produto, ali ele estava vendendo o serviço, ele estava se vendendo. E que acontece com a gente, principalmente quando a gente não tem tantas condições. Porque muitas vezes, quando tu já está estruturado, que tu já tem ali a tua marca, o teu ateliê, essa estrutura acaba meio que falando por ti. Só que quando tu não tem estrutura, tu como profissional tem que falar por ti. Ou seja, tu tem que ter a postura profissional, tu tem que ter a segurança, tu tem que saber direcionar. E a gente só faz isso no momento que a gente tem certeza para quem atender, o que fazer nichando, a gente tem a certeza que a gente já está no caminho certo, né? Direcionado com as questões físicas ali, não, eu tenho minhas máquinas, eu tenho o conhecimento necessário ou preciso desenvolver alguma coisa e entendendo os números. Então, se vocês forem observar, tudo isso fecha muito. É importante que a gente entenda isso, que se tu entender teus números, tu vai já entender como direcionar e como começando sem investir dinheiro, já sem ter prejuízo, porque se tu não entende os teus números, e é importante, de repente tu tá tendo mais prejuízo do que lucro, de repente tu tá pagando para trabalhar, que é o que acontece com muitas costureiras que a gente ouve por aí. Eu tenho muito serviço, mas eu não vejo dinheiro. Eu trabalho e não vejo dinheiro e não vejo reconhecimento. Por quê? Porque muitas vezes elas não entenderam os próprios números. Entender os números, principalmente para quem está começando, é entender que no momento do atendimento do sob medida, tu vai ter a segurança de ter aquele dinheiro para poder investir no material, tu vai ter a segurança que tu vai fazer o melhor, e aí no momento que tu entregar o produto, tu vai receber o restante e as coisas vão começando a acontecer. É muito importante entender os números. Então, seja num caderninho, seja numa planilha, de repente, se tu sabe mexer em planilha, anota tudo, tenta entender, busca essa informação, busca esse conhecimento. Tem muita gente por aí, na internet, através de livros, existe como buscar esse conhecimento sem ter que investir dinheiro. Busca esse conhecimento para entender como fazer isso. Então, até aqui, o que a gente viu? Primeiro, nichar, saber nichar, para começar com pouco dinheiro a criar e costurar. Saber nichar, saber o que tu vai fazer para quem. O segundo ponto, deixa eu dar uma... Observar se tu tem tudo em mãos e o que tu precisa, entender o que tu tem hoje, o que tu precisa, mas o que tu já tem para começar. E o terceiro ponto, entender os números. Entenda os números, que a partir desses números é que o teu negócio vai começar a acontecer e a crescer. E no caso, se tu for começar com coleções, o que eu aconselho? Começa pequenininha, não faz um grande número de modelos. E se de repente tu não tem dinheiro para investir nesse primeiro momento, nem para fazer as pilotos, que acontece, né? De repente, tu tem um dinheirinho ali e vai precisar investir numa máquina, ou, sei lá, num conhecimento, e tu não tá com muitas condições de já sair investindo para fazer as peças pilotos, ou seja, os protótipos. O que eu aconselho? Vai em busca de quem pode te ajudar. De repente, tem ali a tua irmã, a tua prima, a tua vizinha, alguém que esteja ali, né, que seja a cara do teu público e que tenha interesse, de repente, em investir o valor do material e tu criar ali a tua coleção, os teus modelos e confeccionar para ela. Então, o material ela pode te comprar. E aí, nesse primeiro momento, tu não ganha dinheiro pelo trabalho, mas ganha podendo exercitar o teu conhecimento, direcionar, né, esse conhecimento para fazer o teu protótipo, porque é muito importante a gente fazer um protótipo, uma peça piloto da nossa coleção, de todos os modelos, para a gente entender
caimento, para a gente entender se está usando o melhor tecido, para a gente entender a nossa tabela de medidas de corpo, se ela tá ok, se tá tudo certo. Então, ajuda e seja ajudado, ou seja, nesse primeiro momento tu não vai ganhar dinheiro, mas tu tá ganhando conhecimento, tu tá ganhando entendimento de como a tua marca tá se estruturando. Então é mais ou menos a mesma coisa. Tu entendendo os teus números, tu vai no sob medida fazer o teu atendimento e cobrar aquele 50% de uma forma que tu vai ter segurança em comprar o material, e aí no momento que tu tem todo o pagamento, quando tu entrega o produto, tu vai ter lucro, e esse lucro ele vai sendo a mola propulsora, como chamam, né, da evolução e da prosperidade do teu negócio. E se tu começar só com coleções, de repente, num primeiro momento, tu não vai ganhar dinheiro, né? Tu vai atender as tuas amigas, as tuas vizinhas, as pessoas da tua família e tal, mas tu vai ter aquele espaço e aquela condição de ter a matéria-prima paga por essas pessoas, elas estão pagando para tu exercitar. E aí tu vai exercitar e vai entregar de uma forma que para elas vai ser uma vantagem, porque elas estão recebendo um produto ali da tua coleção, né, que seria a tua piloto, e para ti, tu já vai saber que as próximas peças, quando houverem encomendas, que é uma coisa que eu sempre comento também, não faz estoque, não confecciona sem ter encomenda, porque estoque é dinheiro parado. Então, assim, no momento que tu fez os teus protótipos, que tu acertou, que tu entendeu ali o que tu precisa de matéria-prima, qual é o teu gasto, né? Com tecidos, com linhas, aviamentos, que tu entendeu que a tua gradação tá ok, que é isso mesmo para determinado modelo. Não, como é que eu vou dizer assim, não faz as peças, não produz se antes tu não tiver encomenda. Porque quando a gente é pequenininha, é muito complicado a gente, até por ter poucas condições, muitas vezes, começar a se embuchar com estoque, tá certo? Então, tu fez ali os teus pilotos, as tuas amigas, né, as pessoas, né, que te rodeiam, pagaram por aquela piloto, tu entendeu, tu sabe como é que é, e aí tu vai produzir no momento que tu tiver as tuas encomendas com maior segurança, sem ter gasto dinheiro com isso. Então, por isso que o entender os números, ele te dá muitas possibilidades, tanto no sob medida, quanto nas coleções, né? Para criar coleções na tua marca, no caso. E sempre lembrando também que tu pode trabalhar com os dois, tanto no sob medida, quanto fazer ali a tua pequena marca, tuas mini coleções com poucos modelos, tá certo? Não passar de 10, porque senão é muita coisa para quem é recém tá começando, tá bom? E aí, uma coisa importante, que é o quarto ponto que eu coloquei e o último, até pra gente não se estender muito, é entender como tu vai atender. Como é que tu vai atender? Tu vai atender através da internet, tu vai atender indo na casa das tuas clientes, tu vai atender na tua casa, porque isso vai definir o que tu precisa de investimento nesse sentido. E o atender está intimamente ligado ao divulgar. Então, assim, como é que tu vai fazer isso? Porque não adianta tu ter ali o teu nicho super definido, entendendo quem é a tua cliente, não adianta tu entender o que tu tem na tua mão e o que tu não tem, né, para poder começar. Não adianta também tu saber quais os teus números e saber cobrar o preço correto e justo pelo teu trabalho, né, pelo teu serviço e pelo teu produto, se tu não sabe como é que tu vai atender. Porque é ali que está o ponto de contato com a cliente. E é ali que a mágica, como dizem, começa a acontecer. É ali que tu te mostra como profissional, é ali que tu vai entender como tu vai chegar até ela e como é que a coisa vai acontecer. Então, assim, é importantíssimo, porque se tu tem poucas condições, tu vai ter que pensar nesse local de atendimento de uma forma muito estratégica para que isso não te cause um custo a mais, que seja, na verdade, um ponto de contato que atraia, um ponto de contato que faça essa cliente, de repente, como aconteceu com meu tio, não dá tanta importância para a estrutura, mas
para ti como criadora, para ti como costureira, como estilista. Então, assim, tenta entender para direcionar bem essa comunicação, para entender como divulgar, para poder fazer esse atendimento, no caso do sob medida, de uma forma exclusiva e bem feita, lembrando que não é necessário grandes luxos, porque o atendimento ele está na pessoa, ele está no carinho, no profissionalismo e na direção que tu dá para essa cliente, né? E aí, se tu for trabalhar apenas com coleções, como é que tu vai fazer? Qual vai ser o ponto de contato? Hoje em dia as pessoas estão fazendo muito pela internet, mas não é porque é pela internet que vai ser uma coisa fria. Tu precisa estar ali, tu precisa mostrar o teu rosto, tu precisa fazer com que essa pessoa entenda que não é apenas uma página, que existe uma criadora, que existe uma estilista, uma costureira que ama o que faz e que vai direcionar ela na melhor compra. Seja no sob medida, na verdade, ou seja nas coleções, independe na tua marca. Então, a gente, para começar, basta a gente se organizar, a gente pensar tudo de forma estratégica, porque se tu pensar, se tu organizar na tua mente como fazer, fica muito mais fácil de dar os primeiros passinhos, mesmo que com pouco dinheiro, tá certo? E aí, agora para finalizar, a gente tem que começar começando, a gente tem que começar caminhando. Então, assim, não te deixa abater, não acredita naquela vozinha ali que a gente comentou no início, que não vale nada, que vale só para a gente se desestimular. Organiza, planeja, escreve. Eu sou muito fã do escrever, porque eu acredito que no momento que tu manifesta na escrita, tu consegue direcionar as tuas ideias e já consegue começar a evoluir na direção do que tu quer. Então, assim, ó, começa começando. Vê ali, agora eu vou recapitular os pontos. Entende o ponto 1 para começar, né, a criar e a costurar com pouco dinheiro. Entende para quem tu vai fazer, o que tu vai fazer, direciona, né? Foca para não ficar concorrendo com todo mundo e aí evolui nesse produto, evolui nesse serviço, no que ela quer, no que ela precisa e aí direciona da melhor forma, te destaca da concorrência, sim, né? Porque a concorrência ela pega muito mais quem trabalha com tudo e não foca em nada. Se tu focar e fazer bem feito aquilo, com certeza tu vai te destacar. O ponto 2, observa o que tu tem, né? O que tu precisa, o que tu tem, tanto físico ali no teu ateliê, quanto de conhecimento, quanto de pesquisa de mercado, o que tem por aí, como é que tu vai conseguir, onde é que tu vai comprar os teus materiais para fazer esse produto, seja sob medida, seja por coleções, através de uma marca. E aí, entenda os teus números, que é o terceiro ponto, para tu poder cobrar um preço justo, para tu já no atendimento, no caso do sob medida, já poder ter condições de comprar aquele material sem precisar investir dinheiro, né? E se tu for fazer coleções, tenta fazer para as pessoas próximas, e aí tu faz essas pilotos, exercita e tal, e essas pessoas pagam o material, e aí tu confecciona para elas, que num primeiro momento não vai ser dinheiro, mas vai ser conhecimento que tu vai adquirir. E aí, o quarto ponto, entender o local do trabalho, onde é que tu vai trabalhar, onde é que tu vai atender, como é que tu vai fazer, para poder fazer da melhor forma dentro do que tu tem hoje, dentro desse primeiro momento, desses primeiros passinhos. E aí, tu organizando isso, é possível sim. Tem gente que com muito pouco já fez demais. Eu já vi, eu já ouvi e eu sei que é possível. Não desiste, vai lá, planeja, aproveita esse feriado, pega um caderninho, pega uma folha, direciona, pesquisa, entende, olha para dentro, entende o que tu quer fazer, o que te faz vibrar, qual é a tua paixão dentro desse enorme mundo que a gente tem, que é o mundo da moda, e faz, porque a gente só evolui, a gente só cresce, a gente só começa começando, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo um ótimo feriadão, né? Para quem tá de feriadão, talvez nem todas estejam. E um grande beijo. E
parem, planejem e organizem, que é possível sim começar com pouco dinheiro, tá certo? Um grande beijo e até mais!